E Mato Grosso é conhecido por suas riquezas naturais. Os 86 municípios apresentam um grande potencial ambiental, turístico e também econômico. Mas, para explorar todos os recursos disponíveis, é necessário que sejam realizados estudos para o desenvolvimento de projetos que possam suprir estas necessidades. E para falar sobre esse e outros assuntos, eu recebo aqui no Jornal do Meio-Dia o secretário estadual de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Suelme Evangelista. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Mato Grosso. Sempre um prazer poder estar aqui contigo. Secretário, qual a ligação aí da agricultura familiar, dos assuntos fundiários, com esses municípios aí que têm potencial turístico, mas que também têm vocação econômica? Como unir uma coisa à outra? Sim, o nome do estado é Mato Grosso e muitas vezes as pessoas se perguntam por que nós temos uma predominância de cerrado, vários biomas, e um estado que se chama Mato Grosso. É uma referência ao bioma amazônico. E às vezes a gente não se reconhece como um estado amazônico. Mato Grosso tem 86 municípios que estão dentro desse bioma. E esse patrimônio ele tem que valer alguma coisa para o desenvolvimento do estado, não só do ponto de vista turístico, mas também de oportunidade de geração de emprego e renda. Pensando assim, a gente foi para a COP21, o governador levou para a França um debate para a inclusão da agricultura familiar no tema ambiental do planeta, que discute a questão do superaquecimento do planeta, enfim. E a partir dessa discussão nós conseguimos um aporte de recursos da ordem de 195 milhões de reais, entre elas para ajudar na conservação do meio ambiente, no apoio às grandes cadeias e principalmente 40% da agricultura familiar e povos indígenas. Então, é a primeira vez que o Estado vai ter uma política específica para esses assentamentos que estão localizados hoje na Amazônia. 70% dos assentamentos do INCA, Soja, foram colocados hoje no bioma amazônico. Havia uma intenção de ocupar a Amazônia, né, nos governos da ditadura militar. De lá para cá, quase nada houve em benefício da melhoria da vida dessas pessoas. Então, hoje, através dessa preocupação ambiental, nós estamos desenvolvendo, vamos a partir agora, já de fevereiro, implementar algumas iniciativas de apoio ao desenvolvimento produtivo dessas pequenas propriedades, principalmente cooperativas de extrativismo de castanha, de extrativismo de pupunha, de cacau, café, os chamados produtos da sociobiodiversidade dos municípios amazônicos. Então, esse programa que vem financiado pelo Banco Alemão, KfW, e pelo Banco Inglês, que está chegando nos cofres públicos a partir de fevereiro, visa efetivamente ajudar esses municípios chamados bioma amazônico, principalmente ali da região noroeste, né, que são Aripuanã, Cotiguaçu, Colniza, que é foco de muitos conflitos, inclusive fundiários. Secretário, na agricultura familiar, o governo, o senhor já esteve aqui e sempre fala isso, o governo diz que investe, mas os pequenos agricultores continuam reclamando da falta de apoio e de incentivo do governo. Não há dúvida. Muitas vezes, pequenas coisas. Sim, não há dúvida disso, até porque o passivo era muito grande, nós não podemos ter a pretensão de ter resolvido tudo em um governo, mas eu não tenho dúvida que, comparando nos últimos 30 anos do que foi feito em política pública, nós damos show de bola em qualquer outro governo passado. O que é esse show de bola? Show de bola nós temos programas de... Porque o pequeno agricultor, ele está reclamando lá. Lógico. Ele está na seca. Se você colocar qualquer política pública, dependendo de quem você escolha para entrevistar, você vai ter descontentamento. Então, nós não temos pretensão de universalização. A gente faz política pública pensando em uma agenda de futuro, mas que se começou com muita veemência. Nós temos cadeias produtivas organizadas, montadas e já funcionando. No café, nós agora, por exemplo, acabamos de anunciar que nós estamos plantando 300 hectares de arroz aqui na região de Rosário Oeste. É uma coisa inovadora na Baixada. Se dizia que aqui não se produzia nada e nós estamos conseguindo apoiar a produção de arroz aqui em Rosário, que vai alimentar as crianças da escola, na merenda escolar. O café, o leite, nós temos programas em mais de 50 municípios com unidade de referência de transferência para melhoria de pastagem em leite. Afora os investimentos em tecnologia, 173 tratores, 500 resfriadores de leite. Enfim, eu tenho os dados de gestões passadas, eu acho que o último governo que investiu tanto na agricultura familiar foi Dani de Oliveira, lá em 2000 e pouco, com o antigo PADIC, aquele BID, que eram programas de financiamentos internacionais. Primeiro, nós estamos resgatando a agenda internacional de apoio ao desenvolvimento ambiental do Estado, através da SEMA, que foi liderada pelo vice-governador Fávaro, fez um trabalho brilhante também nessa agenda internacional, e a gente conseguiu esse aporte de recursos. É só o começo.
O Acre já conseguiu mais de 200 milhões de euros em investimento em desenvolvimento das cadeias produtivas no bioma amazônico. Nós apenas começamos. Essa agenda já era para ter começado há 20 anos atrás, de buscar ajuda internacional com fundos não retornáveis, não é recurso que precisa se pagar, não é financiamento, é dinheiro, é fundo perdido, como se dizia antigamente, que vem em favor do desenvolvimento sustentável das pequenas propriedades. Secretário, como entender a seguinte equação? O senhor diz aí que na agricultura familiar o trabalho foi show de bola. Show de bola. Mas aqui na Grande Cuiabá, só para citar um exemplo, alface, tomate, pimentão, ainda é importado. E um setor dominado pelos grandes atacadistas e pequenos agricultores reclamando da falta de apoio. Mas como se resolve isso? Se eu falar para você visitar o nosso atacadão da agricultura familiar na sexta-feira, você vai ver que nós já estamos movimentando mais de R$500 milhão por mês em compras da agricultura familiar num espaço público, direto do produtor rural. O nosso projeto Atacadão de Agricultura Familiar já atende 13 municípios, 180 produtores rurais. Nós entregamos 4 caminhões para as cooperativas, vamos entregar um 5º e demos todas as condições de facilitar esse problema que é importante, que é a livre negociação entre o produtor e o comprador, tirando o intermediário que faz normalmente a comercialização e leva para a central atacadista, que é ali na saída de Cuiabá. Então a gente dá uma opção de comprar direto do produtor, com um preço mais acessível e fortalecendo e levando o dinheiro direto num preço mais justo, num valor mais justo de ganho para o pequeno produtor. Isso já é uma realidade aqui no Vale do Rio Cuiabá. A gente já há um processo de transformação lá fora, só agora, já está todo mundo convidado, dia 30, nós vamos entregar mais 16 patrulhas só para a Baixada Cuiabana, que é a emenda do deputado Fábio Garcia e contrapartida do governo do Estado, Pedro Taques. Falando em Fábio Garcia, uma perguntinha sobre política. Aproveitando a deixa. Só para não perder o hábito. Para não perder a viagem. Para não perder o hábito. Secretário, seu amigo Mauro Mendes vai para o Democratas? Primeira pergunta. Segunda, vai apoiar Pedro Taques ou vai sair candidato ao governo? Sim, nunca houve uma declaração do Mauro sobre decisão de disputa eleitoral. Eu continuo considerando o nosso grupo como um grupo de situação. Ele disse que não tem perfil para o Senado. Nosso grupo é o mesmo, né? Eu nunca vi, quando foi falar que ele foi candidato, o Maggi desautorizou o PP, o Piveta também negou que havia alguma articulação nesse sentido. Na verdade, isso é uma decisão que está posterior. A princípio, nós somos um único grupo de situação. Quem se põe como candidato de oposição é o Hélito Fagundes e o Antônio Joaquim. A princípio, somos um único grupo. A princípio. Não, somos Pode um único não grupo. Isso depois, é uma daqui a pouco. Depois da Semana Santa. Mas nunca houve denúncia. Não, alguns depois, um carnaval e outros colocaram para a Semana Santa, né? Enfim, jogaram para frente essa decisão, um direito que compete a ele. O de fato que nós temos aqui é que somos um grupo só e eu acho que se houver um candidato que possa ser competitivo ou querer disputar, vai sair do próprio grupo, da nossa cisão. Porque o que se tem lá fora, eu não vejo com nenhuma condição de enfrentar uma eleição contra o governador Pedro Taques. E hoje Mauro Mendes está muito bem representado no governo Pedro Taques, não é? Tem muitos quadros. Não dá para contar numa mão só, né? E em cargos importantes. Galo, né? Kleber. Senhor Rogério Galo, Kleber. Leonardo Oliveira, Tiago França. Tá bom, secretário. Tá bom. Muito obrigado. Já chega. Obrigado. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Sempre um prazer.